Bom dia com Jesus. Que a paz de Deus esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus, mais um dia de oportunidade, de força, de ânimo, de fé e de coragem para acendermos a senda da luz. Então, que esse sábado possamos estar unidos, sempre com Jesus. E agradecer a oportunidade de hoje. Então, vamos iniciar nosso dia na luz da oração. Agradecer ao nosso Deus, ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus. Eliane Duarte, bom dia com Jesus. Seja bem-vinda. Sua proteção. Graça e Cruz, bom dia com Jesus, minha irmã. Como é que você está? Seja bem-vinda, muita paz e saúde. Terezinha Maria, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Muita paz e saúde. Edileide, bom dia com Jesus. Você está melhor, minha irmã? Como é que você está? Fafá, bom dia com Jesus. Sejam bem-vindas. Que Deus possa abençoar vocês com muita luz. Amo ser com Jesus. Bom dia com Jesus. Bom dia com Jesus, Então vamos acordar na luz da oração. Agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, Bom e amiga por mais um dia, por mais uma oportunidade que Deus nos concede. Vamos orar? Vamos orar pelos nossos irmãos que estão enfermos, espiritualmente, materialmente, Vamos orar pelo nosso lar, família administrada e vida. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão precisando de luz. Graças a Deus. Estou sim melhor. Meu irmão, assim seja. Continuemos assim orações, Para que a gente possa derramar luzes. Vamos orar pelo nosso lar, família, caminho, trabalho e vida. Vamos orar pelos irmãos que estão nos vícios, nas drogas. Vamos orar pelas searas espíritas, os tempos religiosos. Vamos orar pelos que voltaram à parte espiritual, ao mundo maior, Esses irmãos precisam de nossas orações e que possamos sempre orar por eles. Vamos orar? Vamos orar por todos eles para que a gente possa alcançar a bondade, a luz e o amor sempre com Jesus. Vamos orar, por esses irmãos. Vamos orar por Antônio Santana, Flávio Giló, Vilma Sueli, Valéria Maria, Maria Patrícia, Adriano de Oliveira, Adriano Luiz e Arthur Luiz. Que Deus possa abençoar, iluminar esses irmãos sempre, Então vamos orar por Andréia, Cristina, que Deus abençoe, por Maria Ilza, que Deus ilumine a todas essas irmãs, com a sagração da luz. E Deus possa abençoar e fortalecer esses irmãos, Para que eles possam sentir essa paz, tá certo? Cada nome que a gente orar aqui, vocês mentalizam e derramam luzes. Vamos orar por Patrícia Nóbrega, Guilherme Augusto Cardoso Soares, que Deus abençoe, ilumine.
Maria José Vieira, Maria Virgínia, Antônio Estevo da Silva, Maria Alice, Nicolas Vinícius, Roberto Leal Cavalcante. Que Deus possa abençoar esses irmãos e irmãs, né? Estamos orando e pedindo a Deus que abençoe, que fortaleça, que aqueça sempre, sempre, né? Nessa missão de luz e de amor sempre com Jesus. Vamos continuar orando por esses irmãos, para que eles possam sentir, né? Vamos orar para o nosso irmão Antônio. Deixa eu ver aqui. Antônio Anacleto dos Santos, que Deus abençoe ele, fortaleça, né? Maria Carmo da Silva, que Deus abençoe também, ilumine ela, para que ela possa sentir a paz, a luz e o amor sempre com Jesus, né? Para que elas possam sentir essa luz. Vamos orar por Antônio Rodrigues, Gabriel Alves Amorim, Ivanildo Nascimento. Nossa irmã Lídia pede oração para Marcílio José Aguiar, Mariângela Aguiar, Gabriela Lins Serra, Douglas César Martins, Mariana Gomes, Rafael de Melo Ribeiro, Gildaci Dia dos Santos, Alana Ximenes Menezes, Marcílio José Aguiar, Elani Sena, Lucas André Cardoso, André Luiz Lima da Costa, Andréia Cristina Souza Xavier. Que Deus abençoe e ilumine, né? Essas irmãs que estão aqui em orações, em vibrações de amor e de luz com Jesus. Patrícia, bom dia com Jesus, como é que está você? Seja bem-vinda, né? A todos vocês, um sábado de harmonia, de paz, de coragem, de fé, de confiança, né? Para dias melhores. Então, cada nome que a gente está chamando aqui, vocês mentalizam e derramam a luz sobre eles, tá bom? Vamos orar por esses irmãos e irmãs, para que eles possam sentir a paz, a luz e o amor com Jesus. Vamos orar por Lucas André Cardoso, André Luiz Lima da Costa, Isoneide da Silva Diniz, Maria Suriária Cidra, Maria da Conceição Maria da Silva, Edileide dos Santos Valência, né? Manu, bom dia com Jesus, bom dia com Curitiba, né? Camila Clarice Vitória, Rita de Cássia, Bruno Teles Oliveira dos Santos, Edivaldo Pereira Franco, nosso irmão Francisco, né, o Papa, que Deus abençoe, Jaqueline Gils Brenos, Suziane Estevam, Joséilda Bezerra do Nascimento, José Santos de Araújo, José Carlos Medeiros, Marlene Quilma Alves, que Deus abençoe e ilumine com paz e luz, né? Nossa irmã Lucicleide, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, que Deus possa abençoar, iluminar você, né? Nessa consagração da luz e do amor sempre com Jesus, né? Então vamos continuar orando. A cada nome vocês mentalizem e derramam luzes, né? De paz, de saúde e de gratidão sempre com Jesus. Para que juntos possamos dizer: até aqui nos ajudou Jesus. Vamos orar? Vamos orar sempre, né? Por esses irmãos e irmãs que a gente está vibrando por eles. Assim seja, minha irmã. Vamos orar por Edjaí Cavalcante, Maria da Luz Souza, Alisson Tavares, Olivânia Maria Batista, Ingrid Melo, Porfírio Rodrigues Batista, Rosilda Barbosa dos Santos, Célia Cardete, que Deus abençoe, ilumine e fortaleça. Gilmara Santos, bom dia com Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você e sua família. Estamos orando, viu, pelos irmãos e irmãs que você mandou seu nome, já chamamos ele, e agora entregar na mão de Deus, de Jesus, da espiritualidade boa e amiga, né? Para que eles possam sentir a paz e a luz. Vamos continuar orando por esses irmãos e irmãs que estão precisando de luz, de amor e de fraternidade, sempre, sempre com Jesus. Vamos orar por Maristéria Pereira dos Santos, Carlos Eduardo Biluca, Valéria Regina, Cauã Felipe, Robson Henrique, Vilma Carvalho, Robson da Cunha, Edinalva Freitas, Arilson José Freitas,
Joaquim Domingo dos Santos, Quitéria Balbina, Davi Luiz Bezerra, Marina de Vila Nova, Fabiano Falcão, Diego Branco, Rinalda Alves, Wilane Alves Martins, Wilaiane Alves Martins, Wilane Alves Martins, Otacília Sobral Martins. Que Deus abençoe, ilumine, e fortaleça. Eunice Camilo, Maria de Melo Silva Araújo, Marcelo Gustavo Magalhães, Edivaldo Ferreira dos Anjos, Cremilda Ferreira dos Anjos, José de Santana Nascimento, Alda Moraes de Medeiro, Alexandre de Assis, Adeildo Rodrigues, Giuseppe Souza da Silva. Que Deus abençoe, ilumine e fortaleça esses irmãos e irmãs, Estamos derramando sobre ele a paz, a luz e a fraternidade sempre com Jesus. Vamos derramar luzes, Sebastião Rodrigues, Danilo Galho, André Estevo da Silva, Marlene Cabral Costa, Maria Virgínia, Etilene Barbosa. Que Deus abençoe, ilumine esses irmãos e irmãs. Estamos orando por eles. Então agora vamos orar pelas nossas irmãs gestantes, Poliana Pedroso, que Deus abençoe, ilumine. Franciele, Maria Daniele, Eric Macília, Keila, Daniele, Edjane, Estevam e Larissa. Que Deus abençoe, ilumine esses irmãos e irmãs. Vera e Marcos, bom dia com Jesus, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. Vamos orar? Tiago Alves Ferreira, Leonido Menezes Nascimento, Isabela Romão, Rosenise Moraes da Silva, Maísa Gabriela, Sinésio Romão, Robson Teles e Fernanda Guedes. Que Deus abençoe, ilumine esses irmãos na consagração da luz e do amor, sempre com Jesus. Robson Teles Fernandes, Francisco Lázaro, Dulcinea Maria, Laurinete Maria dos Santos, Maria José, Érica e Heitor, Leonora Nunes de Bueno. Que Deus abençoe, ilumine e fortaleça. Jaqueline, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Que Deus abençoe você com muita luz e aos prêmios, E que Deus possa estar com vocês sempre, sempre. Vamos orar agora pelos irmãos desencarnados, aqueles que voltaram à parte espiritual, ao mundo maior. Vamos abençoar e fortalecer esses irmãos na consagração da luz e do amor sempre, sempre com Jesus, Cada irmão que a gente orar, a gente mentaliza e derrama luzes, sobre todos eles, tá bom? Então vamos orar por eles, para que eles possam sentir essa paz. Aos irmãos que voltaram à parte espiritual, Sandro Antônio Siqueira Varejão, Eliane Gomes Martins, Robson Alan Santos, muita luz, Maria Dolores Pereira, Márcia Souza dos Santos, Luiz de Souza Nunes, José Lindolfo Martins, Geraldo Medeiro Paiva, José da Paz, Leonor Faria Batista, Geraldo Bueno, Inaldo Barbosa, Rosineide Leitão, Marisa de Paula Barbosa Calebre, Aline Gabriela Alves, José Carlos, Selma da Silva Murim, Naelso Domingo dos Santos, Ivonete Francisca Silva, Paulo Leonido Bueno, Luiz Gonzaga Lins, nossa irmã Julinha e seu José, Antônio da Costa Lima, Sebastião Alexandre Pessoa da Costa, Francisco Jaime, muita luz para esses espíritos, Edgar Venan Santana, Janaína Guerra, José Arimateia, Maria Dalvani Costa, paz, luz e fraternidade a esses irmãos na consagração da luz, do amor e da paz sempre, sempre com Jesus, Como precisamos orar. A oração é luz, aonde você estiver, quando você orar. Essa oração será de luz, de amor para todos os irmãos e irmãs que estão precisando de amor e de fraternidade. Nossa irmã Vera, bom dia, amigo, irmão Wilton, com Jesus. Eu me amo e amo vocês. Abraço a todos, saúde material e espiritual para todos, assim seja. Que Deus seja abençoado, Que possamos agradecer a Deus a oportunidade de luz e de amor sempre, sempre com Jesus. Então vamos lá para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Agradecer a Deus a oportunidade de luz.
Vamos estudar, pedir a Deus humildade para compreender a mensagem de hoje, para entendermos e, com certeza, elevar nossos pensamentos, nossa paz, nossa alegria, nossa fraternidade aos irmãos e irmãs que estão precisando. Então, hoje, Maria do Carmo, bom dia com Jesus no coração. Hoje vamos dedicar o nosso Evangelho a esse final de semana. Amanhã terá a Feleol, é a Feira de Livro Espírita de Olinda, certo? A gente vai mandar o cartaz para vocês, colocar no grupo, no Instagram, Facebook. Amanhã será de 8 até 1h. Nós estamos indo, eu, esposa e algumas irmãs, vamos prestigiar, escutar, aprender um pouco e também reencontrar os irmãos e irmãs. Então, vamos orar para a Feleal dar tudo certinho, na paz e na luz e no amor, sempre com Jesus. Então, vamos lá. Nós agora vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando a coletânea de preces espírita, do capítulo 28º, capítulo 28, certo? Do item 59, E hoje, dia 12, 12 de abril de 2025. Então, a gente vai aqui ler a prece pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Chileno Furado, nosso irmão Breno, bom dia com Jesus. Então, olha, e a gente vai estudar o prefácio, tá certo? Então, para quem chegou agora, Plante Amor, Elizabeth Cordeiro, bom dia com Jesus. Daqui a pouco estarei aí em Olinda, fazendo a campanha de sinal, com a permissão de Deus e o amor de Jesus. Então, vamos lá. Preces pelos que já não são da terra, por alguém que acaba de morrer. Então, a gente vai ler aqui o prefácio 59, A gente está quase terminando o nosso livro, do Evangelho, para iniciar de novo do lado do prefácio. É lindo o prefácio. Então, ele vai dizer o que a gente precisa para a gente ter um entendimento maior, como a gente deve orar pelos que estão voltando à paz espiritual. Prece aos espíritos que acabam de deixar a terra, Esses espíritos, alguém que acaba de morrer, morreu o corpo físico, mas renascer e continuar a sua eternidade como espírito. E ele vai dizer assim: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Olha que coisa bonita, Cissa Ribeiro, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Então, a prece, ela não tem só o objetivo de dar unicamente a simpatia. Era meu pai, era meu avô, era alguém que eu amo, que voltou à paz espiritual. Não é só essa simpatia, a prece. Por isso que nós precisamos entender muito o Evangelho de Jesus, entender essa doutrina tão maravilhosa que consola nossas almas, para a compreensão que ali naquele momento que aquele espírito está se desligando, e na hora que ele se desligar, ele vai ser bem assistido do outro lado. Mas a nossa vibração, a nossa fé, a nossa confiança que ele continua vivo, isso dá uma segurança a nós e um equilíbrio de paz ao que estão partindo. Como é importante trabalharmos o nosso estágio emocional, para que o nosso estágio emocional não venha trazer prejuízo psicossomático no nosso equilíbrio, na nossa mente, nas nossas emoções, para não virar uma perturbação. Porque muitas pessoas que desencarnam, e nós que estamos aqui, pela falta de fé, pela falta de confiança, de amor, de esclarecimento, de luz, de bondade, de vivenciar as coisas espirituais, nós apegamos a isso, a essa dor tão forte. Quantas pessoas dizem assim: mas irmão Hilton é meu filho,
é meu esposo, é minha esposa, é meu marido, é meu avô, é meu pai, é minha mãe. Olha para aí. Meu. Como precisamos trabalhar esse eu, meu, como aquela pessoa, aquela vida fosse posse nossa. Quando reencarnamos aqui, uma das maiores certezas é que a gente vai desencarnar, que a gente vai morrer. Nós não nos preparamos para isso. Então, esse testemunho, ele não é só um sintoma objetivo de simpatia, de aproximação. Também tem por efeito auxiliar-lhes no desprendimento e, deste modo, abreviar-lhes perturbações que sempre seguem a separação. Então, a doutrina espírita, e quando nós vamos para algum lugar que é um velório, e ali a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ou traz uma mensagem de luz para a compreensão daquelas vidas que estão ali, lembre-se, como é harmonioso, como é tranquilo e sereno. Lídia, Luizinho e as Anas, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Jacineide, bom dia com Jesus, sejam bem-vindos. Então veja o que ele diz. Veja o que a gente está estudando para compreender essa situação tão maravilhosa e divina. Para vocês que chegaram agora, estamos estudando a Coletânea de Preces Espírita, capítulo 28, do item 19, 59, preces pelos que já não são da terra, ou alguém que acaba de morrer o corpo físico, mas o espírito não. E ele iniciou assim, a prece, né? As preces pelos... Isso é o prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não objetivam unicamente dar-lhe um testemunho de simpatia, porque você ama o que você gosta. Também tem por efeito auxiliar-lhes o desprendimento, desse modo, abreviar-lhe a perturbação que sempre segue a separação. Os amigos espirituais, quando Kardec pergunta o que acontece e a gente tem um momento de perturbação, analise você chegar num ambiente que você nunca viu. Um ambiente que possa ser um ambiente de paz, vai te dar uma tranquilidade, uma segurança. E se for um ambiente de perturbação? Você chega numa sala de pessoas que estão trabalhando, cada um fala, cada um grita, cada um coisa. Você fica em equilíbrio? Quando você está no meio de uma multidão que estão perturbada e você chega naquele momento, você também vai ficar perturbado. Essa perturbação é a condição que a nossa mente e nosso espírito está. Se eu hoje desencarnar, se agora eu morresse o corpo físico, será que eu vou sentir essa perturbação do apego, do desespero dos familiares, das pessoas que não acreditam na imortalidade, na comunicação dos espíritos, na imortalidade do espírito? Então essas pessoas, elas vão vibrar, elas vão mentalizar segundo a sua condição de equilíbrio emocional, de conhecimento espiritual. Por isso que ele diz, precisamos estudar o desenlace. Alguns países, alguns povos, eles cantam, eles fazem festas, né? Belmira, bom dia com Jesus, porque eles têm a certeza que eles vão para o mundo espiritual. E nós espíritas, temos essas condições? Conhecimento temos. Além do conhecimento, temos vivência através das mediúnicas, através das comunicações dos médiuns, a presença e a comunicação desses espíritos. E muitos falam do estágio que se encontra essa perturbação. E muitas vezes não são só uma perturbação momentânea, passageira. São de dias, de meses, de ano e até de séculos. Mais apego às coisas materiais, mais orgulho, mais egoísmo, mais inferioridade, mais a gente vai sentir essa perturbação. Olha que ele diz,
tornando-lhe mais calmo ao despertar. Quando a gente leva o equilíbrio e a harmonia, a certeza do amor de Deus e sua misericórdia, quando esses desprendimentos a gente conhece abreviar as perturbações nas orações, torna essas pessoas mais calma, mais tranquila, mais serena na luz do amor de Deus. Então, tem sim um efeito, né? A escusa tem um efeito divino e maravilhoso quando a gente leva a harmonia e a luz desses espíritos. Verônica Serra e Sérgio, bom dia com Jesus. Então a gente tem que estudar muito, com certeza, vivenciar muito, com certeza. Então, essa perturbação que sempre segue a separação dos espíritos, tornando-lhe mais calmo ao despertar. Mas que eu e você comecemos a partir de hoje, a trabalhar o nosso desenlace. Mas, irmão Wilton, como é que eu vou trabalhar o meu desenlace? Se amando, se perdoando, amando as pessoas, perdoando as pessoas, plantando coisas boas, mudança de comportamento, desapego às coisas materiais. Isso são os preparos. Não pense que você vai ter um preparo simplesmente, né? Adriana, bom dia com Jesus, minha irmã. Seja bem-vinda, viu? Que Deus te abençoe, saudade de você, muita paz, saúde para você. Então, analisando hoje, o que a gente está estudando? Olha que coisa bonita que está estudando hoje. Estamos estudando as pessoas que estão partindo para o mundo maior. As pessoas que acabam de deixar esse planeta. Ele precisa de nós, né? As pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente vivenciou aqui na Terra, o amor de Deus não pode separar a gente. Eu acredito piamente na imortalidade da alma nos mundos habitados. Olha que ele diz: prece pelos que já deixaram a Terra, aqueles que acabam de desencarnar, que morrer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não só tem o objetivo da única simpatia, do carinho, do afeto que você teve. Como é que eu possa ter um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, e ele desenlaça, ele desencarna? Esse amor não pode parar. Não se pode estancar o amor e sentimento. É muito cruel você vivenciar tanto tempo com aquela vida e Deus simplesmente acabou. A morte para o materialista é o fim. Para o espiritualizado, para as pessoas que conhecem a doutrina espírita e também o Evangelho de Jesus, a morte continua. Vê que interessante. Vocês acreditam em Jesus. Nós acreditamos em Jesus. Jesus não está desencarnado, não está no mundo espiritual. Por que nós colocamos tanta fé que Jesus está vivo e nós, seres humanos, não estamos? Quando a gente vai como espírito. Então, essas preces auxiliam o seu desprendimento, abreviando suas perturbações, né? Que segue a separação, dando-lhe mais calma ao despertar. Eu vou viajar, vou para um país longe. Se vocês que gostam de mim, que têm simpatia, não mandar para mim uma mensagem: irmão Wilton, como é que foi você estar? Como é que está a viagem? Como é que é esse lugar aí? Aí eu vou responder: aqui é maravilhoso, olha, aqui é quente, aqui é frio, aqui é assim, estou conhecendo novas pessoas. Qual é a diferença da gente viajar para um país e retornar para o país da morada dos espíritos? A prece é essa mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, na rede social. A oração liga. Quem leu aqui o livro O Nosso Lar, ou assistiu o filme onde André Luiz, ele estava se preparando para se comunicar pela mente, primeiramente pelo pensamento com seus familiares.
E ele chega numa sala que está lá alguns irmãos. Uns já estavam no computador, outros estavam escrevendo carta para mandar. Meus irmãos, quantas cartas recebemos? Hoje aqui nosso planeta, aqui no Brasil, tem as cartas da imortalidade. Há um médium que tem a sensibilidade e recebe. Chico Xavier teve um filme e um livro, As Cartas das Mães de Chico, onde os filhos traziam o recado luminoso para as mães. Então, quando alguém desencarnar, vamos emanar muitas cartas, bilhetes, mensagem, eles vão receber no momento certo. Olha que ele diz: ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento. Olha para aí. O que eu estou mandando para ele é sincero? Eu realmente amo essas vidas que voltaram. Eu particularmente tenho aí o meu pai, agora recentemente a minha cunhada, onde eles vieram trazer um recado pequeno, mas trouxeram uma mensagem para a gente. E como é gratificante a gente ter essa oportunidade. Mas só se você for na curiosidade de só querer receber as cartas para você saber, cuidado, não é o interesse. Olha o que ele fala aqui para nós, é o pensamento de afinidade, de amor. Quando a gente ama alguém, quando a gente tem consideração, aonde a gente encontra essa pessoa, a gente fica alegre de ver, de abraçar, de conversar, de colocar as coisas em dias, né? O papo em dia. Qual é a diferença no mundo espiritual? E você sabia e sabe que quando a gente dorme, a gente vai para o mundo espiritual e muitas das vezes vamos encontrar com essas vidas e retornamos com a presença deles nítidas. Quantas vezes estamos na nossa casa e eles chegam com seu perfume, com seu carinho, com seu afeto, e a gente diz assim: eita, você está aqui. Como é importante a gente sentir isso. A gente muitas vezes, lá no nosso Nesca, eu sentia muito a presença do nosso irmão Fernandes. Ele passou muito tempo fumando e quando ele chegava eu sentia um cheiro de cigarro forte. Irmão Luiz olhava para mim, eu disse: irmão Luiz, você está sentindo um cheiro de cigarro? Irmão Luiz dava um sorriso, a gente estava trabalhando nas mensagens, nessas coisas tudinho. Aí ele dizia: você não está vendo não? Eu fiz: não consigo ver, consigo sentir a presença, essas coisas tudinho, né? E aí ele disse: é irmão Fernandes. Irmão Fernandes, no nosso Nesca, foi uma das almas bela e bonita, que tinha um amor e um carinho à doutrina, que ajudava a divulgar ela. Georgina, Bom Dia com Jesus. Então, esses espíritos estão próximos da gente. Olha o que ele diz: a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras. Bugler, Bom Dia com Jesus, meu irmão, bom dia, Itamaracá, né? Ao Centro Espírita Maria de Nazaré. Veja que ele diz: a eficácia das nossas preces, nossos pensamentos, né, está na cidade do pensamento e não na quantidade das palavras que se profiram mais ou menos pomposamente, e em que a miúde nenhuma parte torna o coração. Quando você quiser orar pelo seu ente querido, quando você quiser orar por uma pessoa que está no mundo espiritual, fala como você falava: papai, painho, maninha, eu te amo. Eu estou sentindo uma saudade enorme de você. Como você me faz falta. Como eu queria te abraçar. Isso é uma prece, meus irmãos e minhas irmãs. Não precisa de muitas palavras, mas que saia do coração. E quando nós fazemos uma prece para quem está no mundo espiritual,
e é sincera, os amigos espirituais levam para ele. E ele se recebe com carinho, com afeto e com amor. E ele continua dizendo, né? Então, quando nós tivermos a prece de coração, leve, aqui o prefácio e as preces que estamos lendo nas coletâneas de preces espíritas, nesse capítulo 28º, é para nos orientar, é para trazer luz de entendimento, não é para a gente ficar fixado, eu vou ler essa mensagem desse jeito, não. Essa mensagem é para que a gente possa ter um norte, um caminho, uma diretriz, para que a gente possa ter esse dia maravilhoso e bondoso, tá certo? Compreensível aí, meus irmãos, minhas irmãs, o que ele fala na prece para os irmãos que estão desencarnando e voltando à prática espiritual, e que nós não deixamos de orar por eles. E sabe qual é a maior oração para os irmãos desencarnados? Os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos exemplos, a nossa vivência. Mais que eu vivo as coisas espirituais, as coisas divinas, mais ele recebe. Cada vez que a gente estiver plantando o amor, eles vão colher o fruto do nosso amor. Porque nós estamos ligados um ao outro. Nós não podemos viver separado. Quando a gente encontra alguém que a gente tem uma simpatia, a gente não pode deixar mais essa pessoa partir, nem pensamento e sentimento. As vidas que eu estou conhecendo nessa vida aqui, as amizades que eu estou fazendo, eu quero fazer ela numa base sólida de humildade, de bondade e de amor. Não quero amizade que queira o interesse, a perturbação, os vícios, as drogas, tudo. Mas eu não vou deixar de ter amizade com essas pessoas. Mas não são amizade que compartilha comigo o amor e a fraternidade. Então a gente precisa ter uma amizade sólida para que a gente possa caminhar ombro a ombro, lado a lado, coração a coração. E esses irmãos que a gente vê que está em outros caminhos, vamos dar a mão a ele. Vamos dar a mensagem. Porque todos nós precisamos chegar junto a Jesus. Aí ele diz, as preces que desde se elevam, ressoam em torno do Espírito, cujas ideias ainda estão confusas. É verdade. Muitas vezes, o nosso irmão André Luiz foi um exemplo, né? André Luiz, ele passou um estágio no umbral de mais de 8 anos, né? Nossa idade para eles, né? Então, ele não conseguia, a sua mamãe e uma mulher que ele ajudou, sem muito interesse, mas era grata, tinha uma gratidão. Como é bom a gente ter pessoas que são gratos, que são reconhecidos, que agradecem a Deus o dia, a oportunidade de luz. A gratidão não é para todo mundo, não. A gratidão são para pessoas que compreendem aquela dádiva de Deus. Então, muitas vezes, a sua mamãe que estava no mundo mais superior e aquela mulher que estava aqui na terra orava para ele. A oração delas não alcançava André Luiz. Olha que coisa. Mas não alcançava, não era pelo amor delas, pelas vibrações, pelos pensamentos que elevava. Era porque André Luiz estava preso nas suas perturbações. Você sabe que quando a gente ora, nem sempre as nossas orações alcançam aquelas pessoas, porque ela fecha a porta dos sentimentos e não entende. E você pode perguntar, mas irmão Wilton, essa oração vai ficar perdida? Nada se perde na natureza. Tudo se constrói, tudo se reforma. A espiritualidade, sabendo que ele não está hábito a receber, em condição de receber, eles mantêm em lugares fluídicos que na hora que aquela pessoa abrir a comporta da alma, abrir o espírito, ela recebe. Nada se perde nessa grandeza de Deus. Tudo se transforma. Então, essas ideias,
essas preces que elevam em torno do Espírito, eles vão compreender, eles vão elevar essa mensagem para que eles possam encontrar a paz, a luz e o amor com Jesus. Então vamos elevar, né? Elevar nossos pensamentos sempre nessa grandeza de Deus. Olha que ele, aí para encerrar, ele vai dizer assim: como as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. Você está dormindo e alguém chega dizendo assim, com suavidade: bom dia, vamos acordar, vamos despertar. Quando você está com sono e alguém te acorda, né? E não quando acorda, ó, vamos embora a hora, não é? Hilda Pereira, bom dia com Jesus. Quando você for acordar alguém, quando você for despertar alguém de um sono, seja delicado, sejamos delicados, porque aquele ser pode estar no mundo espiritual, trabalhando ou vivenciando uma experiência agradável ou não. E quando a gente desperta alguém de uma rapidez, pode ter um choque. Então é muito importante nós sermos delicados ao acordar as pessoas, despertar as pessoas nessa grandeza, né? Então olha o que ele diz: com as vozes amigas que nos fazem despertar do sono. E muitas vezes, espíritos que desencarnaram, por amor de Deus, deixa eles num sono de equilíbrio, para que ele possa ter a paz e a luz com Jesus. Então nós hoje lemos, né, esse capítulo divino, né? Prece, né? Prefácio, prece pelos que já não são da terra ou alguém que acaba de morrer. E nós lemos assim, prefácio: as preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm objetivo unicamente dar-lhes um testemunho de simpatia. Também tem por objetivo, por efeito, auxiliá-los o desprendimento deste mundo, abreviar-lhes a perturbação que sempre segue a separação, dando-lhes mais calma ao despertar. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento do coração, e não na quantidade das palavras que profiram mais ou menos pomposas, em que, a miúde, nenhuma parte toca ao seu coração. As preces que desde se elevam ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, como a voz amiga que nos faz despertar no sono. Ele pede também para a gente voltar ao capítulo 27, item 10, para nosso estudo. Então, que Deus possa nos abençoar, Jesus possa nos iluminar e a paz de Deus possa despertar em nós essa grandeza. Amanhã, dia 13, né, de abril, vamos continuar esse mesmo item, prece pelos que não estão na terra ou alguém que acaba de morrer. E a gente vai ler a prece 60, tá bom? Então amanhã a gente vai estar aí fazendo a prece para esses irmãos. Então, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar nessa grandeza de luz e de amor, sempre, sempre com Jesus. Vamos ler agora o livro Coragem. Vamos ler esse livro que eu já li hoje, já fiz o meu vídeo, né? E olha que coisa linda, gente, hoje é essa mensagem, né? Aqui tá as coisas da minha vida, presente de Deus, né? Olha o que ele vai dizer. Livro Coragem, certo? A gente está lendo essa página aqui, a 16, se vocês tiverem o livro. Livro Coragem. E estamos lendo, certo?
Aí ele fala assim, ó, se crê em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação. Quando a gente crê em Deus, não podemos ter revolta. A revolta é alguém, mas irmão, eu me revoltei porque eu fiz o bem à pessoa e a pessoa fez o mal. Então você não fez o bem, né? Esse desespero, essa revolta em trabalho, em nação, em estado da nossa alma, é que a gente não crê na bondade de Deus. A gente não entendeu que Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema. Ele continua. Ante o golpe, a injúria que te projetam na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquente na condição de infelizes. Meus irmãos, quando alguém te ferir, quando alguém te machucar, quando alguém fizer algo com você e comigo que a gente não goste, que é tocar do nosso orgulho, lembre-se, quando uma pessoa está ferindo, ela já está ferida. Quando alguém magoa alguém, ela já está magoada. E se a gente não orar para essas pessoas e nem silenciar para que ela possa entender, a nossa ignorância, o nosso orgulho é falar que as pessoas nos agridem, nos ferem e traz mal para a gente. E muitas vezes somos nós que estamos com essa perturbação e achamos que as pessoas... Por que isso? Porque nossa humanidade foi ensinada que todos os nossos defeitos era a culpa de terceiro, de segundo, de quarto. Sempre tem alguém que é culpado por a gente ser perturbado. E não unicamente o nosso desequilíbrio e a nossa falta de fé de acreditar em Deus. Quando alguém te ferir, te machucar, olha para ele, como diz Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, é um doente de Deus. E quando nós somos doentes de Deus, precisamos do remédio, do amor, do perdão, da paciência. Olha o que ele diz. Porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes. Quem está perturbado não pode ser feliz. E ele continua. Muito mais necessitados de bondade e proteção do que de véu e censura. As pessoas, você e eu, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos estressados, aperreados, nervosos, a gente quer o quê? Primeiro desabafar, tirar o veneno de nós e ter alguém que nos ajude, que dê um silêncio, que nos compreenda. Eu preciso abafar. Então deixa a pessoa desabafar, fala. Enquanto ela está falando, nós estamos dizendo assim, Senhor, me ajuda a ajudar essa irmã ou esse irmão. Me ajuda a ajudar primeiramente o equilíbrio emocional meu, porque a pessoa vai falar e vai tocar no teu coração e vai mexer com o teu orgulho e vai ferir também. Quando alguém está ferido e nos fere, não foi a pessoa que nos feriu, somos nós que estamos feridos. E não é fácil, viu? Não é fácil, porque a doutrina de Jesus e o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, nos ensina isso. E não é fácil para nossas ignorâncias a gente permanecer nisso. Mas é um estágio que vamos passar quando eu compreendo meu irmão que me fere. Eu estou evoluindo e crescendo. Quando eu não compreendo, eu estou no mesmo estágio dele ou no nível mais baixo. Jesus disse uma mensagem que toca nossas almas. Mais dado, mais será cobrado. Mais que a gente estude, mais que a gente pratique, mais somos responsáveis. Hoje, com 57 anos, eu tenho que agir diferente. Daqui a pouco estarei indo para o mundo dos espíritos. Qual é a bagagem que eu vou levar? Apego, ódio, raiva, queixa, ciúme, intriga, perturbação?
nem vou sair da catatumba ou da própria casa pelo apego às coisas materiais. Se desprenda, se liberte para viver a consciência tranquila e o coração em paz. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade boa e amiga, por novo amanhecer, novo despertar, novo acordar. Gratidão pela semana de trabalho, pela noite, pela paz. Gratidão pelo estudo de ontem, Senhor, que a nossa irmã da paz, nossa irmã Valéria, estão perseverando, Senhor, a toda sexta-feira, às 20 horas, estudar o livro da Gênesis. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo repouso. Gratidão, Senhor, pela leitura de hoje, tão esclarecedora, que essas vidas que marcaram vão marcar sempre nossos corações, que possamos sempre orar. Quando nós oramos pelo ente querido, é luz no nosso lar, de amor e de fraternidade, para alcançar seus corações e derramar paz à sua luz. Gratidão, Senhor, pelas orações que estamos emanando a cada irmão, a cada irmã que estão precisando da prece. Vós sabe o que cada um está precisando, mas queremos te rogar ainda. Derrama sobre todos esses irmãos que estamos chamando seus nomes, a harmonia, a paz e a luz, sempre com Jesus. Gratidão a cada um de vocês, irmãos e irmãs, que estão conectados conosco nesse dia de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que chegam, que dá um bom dia com Jesus, que estão vibrando, orando. Que Deus abençoe o teu lar, tua família, aonde você estiver. Muito obrigado pela tua presença nesse sábado. Aqueles irmãos que vão ver, ouvir depois, que Deus ilumine e fortaleça vocês sempre, 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 sempre. Vamos convidar Jesus para visitar os irmãos que não têm onde morar, que não têm uma moradia. Aqueles irmãos que estão debaixo das pontes, dos viadutos, nas praças, nas marquises. Ó Jesus, toca nossos corações para que a gente possa fazer um pouquinho, Senhor, da prática do amor com eles. Vamos convidar Jesus a entrar em nossa casa, aonde você estiver. Convida Jesus a entrar na tua mente, no teu coração, no teu lar. Quero também convidar Jesus a entrar no meu trabalho, a todos os trabalhos, para que a gente possa harmonizar e ter, Senhor, sempre dele trabalho de paz e luz de amor. Sustenta a nossa fé, ilumina nosso espírito na grandeza do amor. E quando Jesus entrar em nossa casa, derramando luzes, a espiritualidade, os mensageiros socorristas, fazendo uma limpeza, retirando toda a energia contrária de amor e de bondade. Enquanto a espiritualidade está derramando luz em nossos anjos de guardas, vamos olhar para Jesus e dizer: bom dia, Jesus, seja bem-vindo no meu lar, na minha vida, na minha casa. E Jesus dá um sorriso envolvendo a todos nós com aquele abraço. Sintamos o abraço de Jesus, que acalma, acerena e traz luz. Nesse momento precisamos sentir o abraço de Jesus. Não peça nada a Jesus. Ele já sabe o que nós estamos precisando. Só esse abraço que nos envolve e harmoniza nossas almas, tranquilizando nossas células, nossos órgãos, abençoando. E Jesus olha para dentro de nós e diz: acalma-te, acerena, eu estou contigo. Confia que Jesus está sempre ao nosso lado, muitas vezes nos carregando nos braços nos momentos mais difíceis. Nas alegrias ele fica feliz, na tristeza ele começa a encontrar a nossa alma para a alegria dos céus. Vamos pedir a Jesus que abrace nossos entes queridos, aqueles que estão precisando de harmonia, de paz e luz.
Vamos pedir a Jesus que fluidifique nossas águas, nossos alimentos, nossas medicações, abençoando os enfermos de saúde e paz, saúde e luz e saúde e amor, prosperidade com Jesus. Enquanto Jesus está fluidificando as águas, alimentos, as medicações, abençoando a todos. E quando Jesus terminar de abençoar nossos lares, nossas famílias, nossos vizinhos, todos aqueles que estão precisando nesse universo de Deus, Ele saindo lentamente de nossas casas, Ele dá uma parada e diz assim: a minha paz vos dou e a minha paz vos deixo. Que possamos silenciar para garantir a paz, que possamos harmonizar nossa mente para garantir a luz. E Jesus indo com os mensageiros, os enfermeiros, os médicos, os cientistas do amor, para visitar todos os irmãos que estão enfermos, encarnados e desencarnados, no mundo terra e no mundo maior. Vamos dizer assim a Jesus: Senhor Jesus, médico divino, encheste minhas mãos, o meu lar, meu coração e dádiva sagrada, quero contribuir. E Jesus dá um sorriso, nos convidando a ir para os hospitais. E quando nós chegarmos nos hospitais, não mentalize como você conhece. Veja uma luz clareando todo o ambiente, chamada Jesus. Nos corredores, o equilíbrio e a harmonia. Nas enfermarias, a paz e o amor. Nas UTI, CTI, a consagração da vida. Nos momentos ali das salas que faz as operações, Senhor, que Deus possa dar equilíbrio e luz aos médicos, tanto materiais como espirituais. Enquanto estamos derramando luzes, Jesus está purificando as águas, os alimentos, as medicações, os aparelhos que mantêm e salvam a vida. Deus abençoe. Jesus ilumina todos na consagração da luz. Abençoa, Senhor. Ilumina e fortalece sempre. Vamos abençoar e pedir a Jesus que ilumine com equilíbrio e paz os hospitais psiquiátricos, as clínicas, alguém que precisa de equilíbrio, de serenidade, de paz. Vamos envolvê-los na nossa oração. Vamos envolver os irmãos que estão nas drogas, nos vícios, nos prazeres, que dá uma alegria naquele momento, mas depois dá um aperto no coração, porque o espírito precisa vivenciar as coisas espirituais, as coisas divinas. Vamos pedir a Deus que nos conscientize do que é da existência e do que é da vida eterna. Vamos abençoar esses irmãos e irmãs. Vamos abençoar e visitar com Jesus os presídios, as casas de detenções, onde estão lá irmão e irmã nossas, precisando do nosso companheirismo, da nossa amizade, do nosso amor, da nossa indulgência e principalmente do nosso perdão. Quem de nós não tem um defeito? Quem de nós não tem uma virtude? Como nos ensinou Jesus, aquele que não tiver um erro, uma falha, um pecado, uma imperfeição, que lhe atire a primeira pedra. Quem de nós tem a coragem de jogar uma pedra no nosso irmão, sabendo que todos nós estamos em evolução? E quando nós chegarmos com Jesus, Jesus derramar luzes sobre eles, derramar paz sobre todos eles, na consagração da luz, e dizer: Jesus, muito obrigado mesmo. E Jesus derramando luz sobre esses irmãos, fluidificando as águas, os alimentos, as medicações, libertando seus corações. Vamos abençoar os nossos governantes. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Conscientize esses irmãos. E agora, Senhor, uma guerra, Senhor, que não tem aonde ir, que só tem perdedores. Conscientize a cada um, principalmente a nós, a orarmos por esses irmãos, para despertar seus corações. Vamos abençoar os irmãos que estão voltando à paz espiritual, derramando luzes de amor e de fraternidade. Vamos abençoar as crianças que estão vindo ao mundo, as gestantes. Vamos abençoar os irmãos que estão fazendo aniversário na noite de hoje. Parabéns para você. Você mereceu renascer.
Vamos abençoar e iluminar esses irmãos e irmãs que estão aí precisando de luz. Vamos abençoar os jovens, os adolescentes, os idosos. Vamos abençoar as gestantes, Senhor. Vamos abençoar o nosso planeta, a Mãe Natureza, os animais. A esse sábado, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos. Aos irmãos que estão programando e organizando, Senhor, a fé leal amanhã em Olinda, que Deus abençoe, que Jesus ilumine, que esta oração suba até Deus e derrame sobre todos nós como chuva de bênção. Queria convidar você, minha irmã, minhas irmãs, meus irmãos, a orarmos juntos a oração de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Paz, luz, coragem, fé, confiança, esperança para dias melhores. Jeane, bom dia com Jesus, seja bem-vinda. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, fortalecer nossas almas, para que juntos possamos dizer: até aqui nos ajudou Jesus, né? Jesus tem nos ajudado, nos amparado, nos fortalecido, nos aquecido. Um beijo de luz para vocês, um abraço. Vou passar o plantão. Está no plantão, Georgina, bom dia com Jesus. Gente, que Deus abençoe vocês, muita luz. Vamos ver quem está aqui. Eliane Duarte, Grazi Cruz, Terezinha, Fafá, Edileide, eu me amo a vocês com Jesus, Patrícia, Manu, Lucicleide, Gilmara Santos, Vera Jaqueline, Maria do Carmo, Chileno Furado, Elizabeth Cordeiro, Cessa Ribeiro, Lídia Luizinho e as Anas, eu me amo a vocês, Jacineide, Belmira, Verônica, Adriana, né, amiga de trabalho, que Deus abençoe você, Georgina, Bugli, eu me amo a vocês, Hilda Pereira, deixa eu ver, Georgina já falou, Jean, Jean, né, Jean, meu irmão, bom dia com Jesus, Jean, colega de trabalho, Senhor, eu pensava que era Jean, coisa, Jean, Edileide, né, eu me amo a vocês, que Deus possa nos abençoar, nos iluminar, né, e que Deus possa estar conosco, tá bom? Até amanhã, sempre com Jesus, para que juntos possamos dizer muito obrigado mesmo pela presença do amor de vocês. Um sábado de luz, vamos fazer a campanha de sinal agora, para que a gente possa viver, tá bom? Um beijo de luz para vocês, um abraço bem apertado com Jesus. Até amanhã, na permissão do amor de Deus.